O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos exorta que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro, e nos ensina que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, mas devemos buscar o único tesouro, que é o reino dos céus. Por isso é interessante reconhecermos que ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, devemos ter certeza onde está os meus pensamentos, minhas preocupações, os meus anseios. Está de fato em Jesus? Está de fato em estar na presença dEle, de visitá-lo no Santíssimo, de rezar? Nosso coração tem essa sede de Deus, de lembrar de Deus o dia todo, de rezar constantemente? Ou o nosso coração está preocupado em dinheiro, em carreira, em saúde, em satisfazer nossas necessidades, nossos egoísmos? Se respondermos honestamente, boa parte do nosso dia é para satisfazer nossas necessidades, nossos egoísmos, pensar nas nossas coisas. Nossa, eu tenho que ter boa saúde. Nossa, eu preciso correr atrás desse, daquele outro negócio. Eu preciso lucrar mais. Ou seja, quantas e quantas vezes nós colocamos em primeiro lugar os bens dessa terra, e Deus vai se tornando o último dos últimos. De modo algum, Jesus está nos dizendo que nós não podemos ter bens. Não é essa a preocupação de Jesus, mas é o afeto do nosso coração. Quando nós transferimos o afeto, o amor, aos bens dessa terra e deixamos Deus. O nosso afeto deve estar unicamente e exclusivamente em Deus. Pois à medida que eu começo a amar a Deus, à medida que eu consigo colocar em prática essa capacidade de se interessar por Jesus, de buscá-lo profundamente, significa que eu vou colocando em hierarquia de valores. Primeiramente Deus e depois todo o resto. O que muitas vezes acontece é o contrário. Eu busco tudo e no final eu vou buscar a Deus. Por isso muitas pessoas dizem que não tem tempo de rezar, não tem tempo de vir à igreja. E diz na cara do padre: Pai, eu trabalho demais, não tenho nem tempo de ir na igreja, eu queria muito, o senhor sabe, né, padre, é tão corrido. Nossa, padre. Duas coisas devemos ponderar nessa frase. Primeiramente, o seu tesouro está em coisas perecíveis, em coisas passageiras, em coisas deste mundo. O coração não está em Deus. Porque eu prefiro colocar empenho, esforço naquilo que vai se acabar, e não em Deus, que é o bem verdadeiro. E também eu estou dizendo que todos aqueles que vão são vagabundos, à toa, que não têm o que fazer, por isso eles têm tempo de rezar, de igreja. Porque é uma frase muito ofensiva
para nós que aqui estamos. Pois é em meio a tantos afazeres, em meio a tantas coisas, que nós estamos aqui. Dentre tantas coisas que devemos cuidar, mas nós entendemos, eu só consigo fazer bem todas as coisas porque o meu coração está em Deus. Eu consigo trabalhar bem, cuidar bem da minha casa, da minha família, administrar os bens que tenho, porque Deus é o alicerce, é o centro da minha vida. Não é porque está sobrando tempo e não tem mais nada interessante para fazer que vou à igreja. Mas é um esforço, em meio a tantas coisas. Eu sei que se não estiver na presença de Deus, eu me perderei, eu não farei aquilo que faço, de modo tão bonito, de modo tão justo e reto. Precisamos nós corrigir sempre as pessoas que dizem essa frase a nós, que não são os à toa que vão à igreja, mas são aqueles que querem de fato ter o seu coração em Deus, que meio a tantas coisas quer colocar em primeiro lugar o amor a Deus, a oração, porque a partir daí, desse centro que é Deus, é que nós vamos ordenando, organizando toda a nossa agenda, todo o nosso dia. Por isso devemos colocar isso em nosso coração, em nossa mente. Domingo é o dia por excelência. Por isso nós aprendemos desde criança. Domingo sem missa, semana sem a graça de Deus. De modo rápido, domingo sem missa, semana sem graça. É sem graça porque não está cheio do amor de Deus. Não está com o seu auxílio. Não tem a graça de Deus, porque pecou mortalmente. Sem graça também no sentido que nós entendemos. Aquela coisa xoxa, está faltando algo, não está completo. O meu coração pede algo que é eterno. E somente Deus é capaz de preencher esse vazio, de preencher, porque Ele é o tesouro verdadeiro. Nossos corações têm sede daquilo que é eterno. E somente Deus é eterno. Somente Deus é capaz de saciar. Nenhuma realidade humana é capaz de preencher profundamente a nossa vida. Por isso, o primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. E depois Jesus insiste em buscar o reino do céu, de tudo o será acrescentado. Nós não podemos querer os acréscimos do reino de Deus sem buscá-lo primeiramente. Quantas pessoas são ótimas em rezar, pedindo tudo e qualquer coisa a Deus, mas não quer o amar, não quer amá-lo de coração, não quer estar verdadeiramente envolvido com Deus. Eu quero todos os seus favores, todas as suas bênçãos, todas as suas graças, mas eu nunca tenho tempo de ir à sua casa. Não tenho tempo de rezar, não tenho tempo de buscar aquilo que preenche o meu coração. Por isso devemos nós pedir em oração a virtude da perseverança. Nós devemos ser perseverantes, pois tantas são as tentações que nos faz querer desistir, nos faz querer sair do propósito de cumprir bem a Santa Missa Dominical e também diária. Quando nós conseguimos ter essa perseverança, quando nós conseguimos de fato ser fiéis, significa que nós somos constantemente ajudados por Deus e nos esforçamos ao máximo para que o nosso coração permaneça em Deus e não tenha traça, nem ladrão que roube esse tesouro. Porque as tentações é o quê? O diabo tentando roubar o tesouro do nosso coração. Nos tirar a graça, nos tirar a fé. E por fim, tenhamos consciência. São Paulo diz: o que pode nos separar do amor de Deus? E elenca uma série de coisas. Nem a tribulação, nem a morte, nem os anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas a única realidade que pode nos separar do amor de Deus, nós mesmos com os nossos pecados. Se eu não quero estar na presença de Deus, se eu não quero rezar, se eu não quero buscar a santidade, eu estou dizendo, eu não preciso de Deus. Eu estou escolhendo fazer as coisas deste mundo. Eu prefiro as realidades deste mundo, os meus negócios, a minha saúde, satisfazer os meus projetos pessoais e egoístas, do que me esforçar para Deus.
de caminhar na sua presença. Eu prefiro os meus pecados, que é se afastar de Deus, do que estar na sua presença. Por isso, nós é que muitas vezes nos afastamos do seu amor, nos afastamos de estar na sua presença. Por isso, qual é o remédio? Buscar uma boa confissão e dizer: eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero viver para Deus. Eu não quero mais viver buscando tesouros que a traça corrói e os ladrões roubam. Eu quero buscar o único tesouro, que é Deus, que é o céu. Rezemos para que tantos da nossa casa, da nossa família, que ainda hoje estão buscando tesouros deste mundo, para que eles deixem essas ilusões e possam reconhecer: a única realidade verdadeira possível é Deus, pois somente Ele é capaz de preencher o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe, pastor